Olá, você que é nosso espectador do Saúde em Pauta. Hoje nós temos o prazer de receber Cristiano Ribeiro Marco Antônio, que vem falar sobre direito ao PME, saúde suplementar, o que você precisa saber. Não esqueça, curta, comente e compartilhe, esse programa é para você. Cristiane, obrigado por estar aqui conosco, muito feliz em te receber, uma alegria, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, doutor, estou muito feliz de estar aqui em São Paulo com todos vocês e trazendo informação de peso, né, de qualidade, não só para médico, para a população em geral, que precisa saber as verdadeiras nuances do que é a medicina, do que é a saúde suplementar no nosso país. Muito bom. Você tem um currículo invejável. Olha, bacana. Uma atuação interessante. Me conta um pouquinho como é que foi a tua trajetória pelo direito. Você formou onde? Eu formei em Belo Horizonte, na Newton Paiva. E em Belo Horizonte eu fui estudar para magistratura. Tá. Queria ser juíza e estudei muitos anos, 6 anos para magistratura. O que me deu uma bagagem imensa, né? Você ser treinado. Para ser juiz, você tem que entender muito da teoria. Mas no decorrer do caminho, eu parei com a magistratura, tive um filho. Tá. E fui advogar. Essa área de saúde eu escolhi para fazer a minha pós-graduação. Tenho médicos na família, dentistas, então eu sou de uma família tanto de juristas, por parte de pai, Tá. e a área de saúde em peso, lado de mãe, e a gente conhece as dores dos profissionais da saúde. Tá, interessante. Então esse foi o viés que vamos dizer assim, foi o motivo que te levou, estando na área do direito, a se interessar pela parte do direito relacionada com saúde, é isso? Sim, na verdade, né, eu tenho pavor de injustiça. E quando um paciente, tudo começou com os pacientes. Quando um paciente reclamava demais ou queria processar alguém da minha família, eu falava, não, mas eu estou vendo, isso não é real, isso não aconteceu e eu vou defender essa pessoa. Tá. Eu tenho direito para isso. Ok. E isso virou uma paixão, a defesa dos profissionais da área da saúde. E eu nunca perdi. Que bacana. E eu posso falar com a boca cheia, eu nunca perdi. Tá. Então, virou uma paixão e isso foi indo com o tempo e todo profissional da saúde sabe que a defesa, ela não é só quando um paciente te ataca de forma injusta. Uhum. Existe um hospital que faz uma exigência incorreta, que te pressiona o médico de forma incorreta. Sim. Existem as operadoras, as cooperativas. Então, a gente começou, através dos profissionais da saúde, a entender como que funciona no Brasil. Ilegalidades, abusos contra os profissionais da saúde. Isso jamais poderia acontecer. Né? Principalmente com o médico. Um juramento de Hipócrates, que jurou ali a beneficência, fazer o que for necessário para a saúde daquele paciente, hoje é, muitas vezes, impedido ou se não ceifado de alguma forma de oferecer o que ele tem de melhor. Tanto em termos de procedimento, quanto em termos de materiais, porque se você é um cardiologista, você precisa colocar um determinado material. Existem vários materiais. Um material excelente, um material que não é tão bom assim. Então você é o dono dessa técnica, você sabe o que é melhor para aquele paciente. Aquele paciente tem comorbidades, ele é único. O paciente é único. Então, isso é uma área muito pouco explorada. Então, eu comecei a explorar também este mercado que começou a sofrer muito, que é o mercado das órteses e próteses e materiais especiais. Por que começou a sofrer muito? Porque tem interferências das operadoras, das cooperativas e dos hospitais. Então, sofre médico, sofre empresário, sofre muito paciente. E o paciente nem sabe do que está acontecendo por trás disso tudo. Eu queria te fazer uma pergunta provocativa. Uhum. Que é uma coisa que me causa uma certa indignação. Então, deixa eu colocar. Vou abrir meu coração para você agora. Você não acha que dentro da saúde no Brasil
a gente precisaria falar a mesma língua? Veja, vou te dizer uma situação. Você acha que é possível cada convênio adotar a sua tabela? Por exemplo, você acha isso justo? Nem pode. Então, nem pode, mas é o que acontece. É o que acontece. Porque, veja, eu vejo algumas situações que me causam, assim, um certo espanto. É mais ou menos como se você pudesse mudar as leis de acordo com a sua ideia. Então, assim, você faz um código civil para você, que não é o mesmo código civil para mim. Você fala, poxa, mas o código civil tem que ser para todo mundo. Então, assim, cada convênio pega da tabela o que lhe interessa. Põe fatores de redução, fatores de acomodação, fatores de todos os... que é sempre para menos, nunca para mais. E cada um aplica do jeito que quer. Então, um usa a tabela tal, o outro usa uma outra tabela, e ninguém, em teoria... gerencia isso. Então, assim, para a gente que trabalha, é uma situação complicada porque acaba ficando uma situação assim. Em teoria, todos teriam que seguir o CBHP. Mas não segue. Pode seguir no código, mas nunca segue no valor. Então, é sempre um fator redutor, A ou B ou C. Isto é legal? Não, não é legal. Tá. É legal que nós estamos falando de legalidade, não é que seja bacana ou não. Não é bacana, mas também não é legal. E não é legal. Tá. Agora, muito maior do que isso, vou dar um exemplo para todos entenderem, sejam médicos ou pessoas leigas que estiverem escutando esse podcast. Tá. Eu fiz direito. Eu tenho a minha ordem, a Ordem dos Advogados do Brasil. Tá. Eles lutam por nós, pelos nossos direitos como profissionais advogados que somos. Vocês são médicos, vocês têm o CFM. E o CFM, ele tem obrigação de lutar pelos seus. Por que chegamos na situação que nós temos hoje? Ninguém obedece tabela, existem, por exemplo, códigos. Agora nós temos um problema imenso no Brasil, que as Unimedes têm os códigos próprios. Elas mesmas têm os seus próprios códigos. Isso não é normal. Quem tem capacidade para fazer um código é a MB, a Sociedade de Medicina, a especialidade. Então, se você não tem alguém uma classe que vai te literalmente defender, você fica à mercê de uma série de abusos. Uma tabela que não é respeitada. Uma tabela super defasada. Então, um conselho forte é um conselho que defende os seus sem interferência externa. E isso não acontece no CFM. O que eu vejo, e assim me causa um certo espanto, é que existe uma tabela da CBHPM que ninguém segue, pelo menos a atual. Sempre existe uma defasagem de valores. Cada um usa essa tabela, eles usam o código, mas nunca usam o valor. Isso, por si só, já não deveria ser possível isso acontecer. Se o convênio ou se o plano de saúde ele não tem condição de remunerar aquilo que, né, o CBHPM está dizendo, então é porque ele não tem condição de oferecer aquele serviço. Agora, mais do que isso, alguns convênios têm tabelas próprias, eles pinçam algumas coisas com o código TUS, mas eles têm uma vida própria interna deles, interna corporis, e é isso aqui. Se quiser trabalhar para nós, é assim. Se não, não trabalha. Deveria ter algo superior. Sim. E o que me chama também a atenção, Cristiane, o Brasil tem dois mundos, é um mundo do SUS e um mundo dos planos. Porque, veja, a mesma doença tem um código no SUS e outro código no TUS. Então, eu acho que vira uma salada. Então, assim, vou pegar um exemplo dentro da minha área. Se você tem uma comunicação interatrial, tudo que tem de saúde tinha que ter um código para comunicação interatrial. Ponto. Não interessa se isso é do SUS, se isso é do plano de saúde, se há de... Porque a doença ter códigos diferentes de acordo com a situação. Então, se você está na saúde suplementar, você tem o código TUS.
Se você está no SUS, você tem outro código. E aí, cria uma situação, eu acho que deveria se definir um código de doença independente se isso é para ser utilizado no SUS ou nos planos de saúde ou na saúde suplementar. E nós não temos isso. Então, na verdade, além dessa situação de fatiar, eu vejo assim que existem dois mundos. Sim, quando você começou a falar, até agora, você já colocou uma imensidão de situações importantes aí. A começar pelo fato de que a saúde suplementar e o SUS são mundos distintos, só que agora eles começaram a se fundir. Eu vou chegar lá. Tá. O mais importante é que as pessoas precisam entender, o Poder Judiciário, ele não vai poder interferir na relação entre um médico e uma cooperativa. Um médico e uma operadora. Por quê? Porque o Poder Judiciário entende, na cabeça do Judiciário, a situação é a seguinte: se você está na cooperativa ou se você está com a operadora, você aceita as regras. Tá? Existe uma falta de informação imensa pelo próprio Poder Judiciário do que realmente acontece dentro da saúde suplementar. As pressões, as ameaças que os médicos sofrem. Eu posso falar isso abertamente porque eu tenho provas. Provas. Então, se alguém me desafiar a falar assim, não, então prova o que você está falando, eu provo. São ameaças, são retaliações, para que o Poder Judiciário possa ajudar. Agora, o Poder Judiciário, ele ajuda quem provoca mediante regras. A ANS simplesmente é completamente omissa na relação entre médico e operadora. Entre médico e hospital. As regras que existem são ridículas. Não protegem o profissional da saúde, que é um ator extremamente, é o mais importante ator da saúde suplementar. Tá? O que nós temos que a saúde suplementar faz hoje? Ela simplesmente dita muitas regras a respeito de operadoras e hospitais com o paciente, o beneficiário. Agora deixou o médico a ver navios. Ele fica nesse meio, sujeito a pressões de ambos os lados. de todas as partes. A operadora, não, eu só autorizo isso, esse procedimento e esse material. Ele vai e briga, fala, não, meu paciente precisa disso, deste procedimento, esse tipo de procedimento. Até aqueles que não precisam de nenhum material especial. Aí a operadora, liga para quem? Para o hospital. E fala assim, corta esse médico. Não aceito ele aí dentro do seu hospital mais. O que o hospital faz? Sim, senhor. Na hora. Por que o hospital faz isso? Porque o hospital depende daquela operadora. O hospital vai lá e acaba com a raça do médico. O médico, coitado, fica ali. Isso quando o hospital já não é da operadora na condição da medicina verticalizada. Exatamente. Né? Então, esse é um mundo obscuro, difícil, e que a ANS não faz absolutamente nada. Nada. O que é a ANS? A Agência de Saúde? Agência Nacional de Saúde. De Saúde. Enfim, ela é o terceiro setor. Ela só existe porque o Estado brasileiro é ineficiente com a população. Então, eles têm autonomia, criaram o terceiro setor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá? Que é uma agência reguladora. Ela tem o dever de oferecer o que o Estado não consegue. Por isso que o Estado permitiu que as empresas privadas viessem fazer esse papel. Tá? Agora, ela é omissa? Agora, me diga como que dentro da ANS existe cadeira dos mais fortes. A cadeira dos mais fortes. Quem são os mais fortes? São as operadoras. É completamente discrepante a situação ali. Como que você vê a possibilidade de correção dessas distorções? Você enxerga alguma luz no fim do túnel para essa relação? Não. Primeiro, os médicos que procuram o Poder Judiciário, eles vão procurar um advogado para exigir seus direitos. Eles conseguem? Conseguem. Eles conseguem. Eles conseguem operar, eles conseguem voltar a ter um cadastro e voltar a operar em determinado hospital, nas grandes redes. A Rede D'Or vive cortando um médico, a torto e a direito, um absurdo total. Tá? Inclusive tem até as próprias empresas de APME, isso é uma loucura.
Então, ele consegue no judiciário. Só que o judiciário é caro. Você tem que pagar um advogado, você tem que pagar. Ele não precisaria estar sofrendo por isso se ele fosse. Primeiro, se ele tivesse um CFM atuante, que não tem mais de jeito nenhum. Coisa boa que o CFM fez agora, por exemplo, o exame de proficiência. Tudo bem, tá formando médico demais, tem que ser igual a OAB mesmo, tem que fazer exame da ordem, vocês vão ter que fazer exame para, enfim, isso é um outro assunto, tá? Agora, o que realmente tá massacrando os médicos, o CFM não faz nada. Tem pessoas maravilhosas dentro do CFM, mas tem pessoas que... Você então não vê nesse atual momento uma luz no fim do túnel para essa situação? Os médicos estão lutando de forma individual. Tá? E isso não tem peso contra as operadoras e a grande rede hospitalar. Não tem peso, tá? Uhum. Então as abusividades não vão acabar. A gente, sim, nós temos pessoas no país que decidiram brigar por isso. Então, a CPI da saúde suplementar. O país inteiro precisa saber o que os profissionais da saúde passam. Qual é a profissão neste país em que você é médico, você está com seu paciente, que profissão é essa? Que de repente um auditor vai falar assim, não, doutor, tem esse problema, não vai precisar dessa cirurgia não, esse aqui não é o material que você vai colocar no coração dele. O auditor nunca sequer viu o seu paciente. Ele vai matar. Então o nosso sistema é um sistema assassino, literalmente, é um sistema assassino. Isso acontece o tempo todo, o Ministério Público já está investigando. Tá. Na Paraíba. Existe uma comissão estadual de inquérito instalada no Rio Grande do Norte. Então, isso tem que acontecer nacionalmente. O que nós já temos precisa ser exposto. O que o médico passa e como o paciente morre. Ou como o paciente fica com sequela. Nós temos um caso muito, muito, muito grave de uma cooperativa. Eu acho que esse caso ele é muito emblemático, porque ele é muito doído. Eu acho que toda a população brasileira, eu gostaria que todos ficassem sabendo disso. Nós temos uma cooperativa no Brasil, tá? Uma Unimed, de determinado lugar do país. Ela deu a seguinte ordem para os oncologistas. Este medicamento para câncer, são de alto custo, mais barato ali deve ser de 180 mil, vocês não vão prescrever. Não vão. Se o paciente precisar, dá um jeito, prescreve qualquer outro. Mesmo que não for tão eficiente, vocês não vão prescrever, porque se prescrever, vocês estão fora da Unimed. A Unimed é o ganha-pão de muito médico. Aí eles vão falar, não, mas de acordo com o Código de Ética Médica, o médico não pode se submeter. Gente, tudo bem, nós somos seres humanos, isso que a gente tem que entender. Ele tem filho, ele tem esposa, ele tem uma carreira. Em determinados estados brasileiros, a Unimed é simplesmente 98% das vidas. Se o médico perde uma Unimed, ele perdeu a carreira dele. Então, isso é tão brutal, nós estamos falando de oncologia. Isso é muito brutal. Mais brutal ainda é a chantagem que vem depois. Se o seu paciente, doutor, entrar com uma liminar e conseguir esse medicamento, ou você paga para nós, aqui dentro da Unimed, este medicamento, ou você está fora. E vai assinar um termo de que você aceita durante os próximos 5 anos só esse medicamento para prescrever. Existe isso. A pessoa está com câncer. Isso é imoral. Isso é assassino. Nós temos provas. E eu acho tão legal, porque eu gostaria que isso chegasse em todas as Unimeds. Por quê? Porque eu quero desafiar a Unimed a chegar até mim e falar assim, nós vamos te processar. Apresenta a prova. Aí eu quero apresentar. Mas eu quero apresentar com a imprensa. Que aí o problema é todo deles. Tá. É todo deles. Como é que você vê e o que aconteceu no Brasil com a questão daquela denúncia da máfia das próteses? O que aconteceu na denúncia e o que aconteceu pós-denúncia? Eu queria ouvir a sua opinião, eu tenho a minha, mas eu queria ouvir a tua. Vamos lá.
O caso em específico que saiu no Fantástico em 2014, se eu não me engano, não foi correto, tá? Não concordo, porém, aquilo ali foi o boi que eles jogaram pra piranha. Qual que era o objetivo? Vamos expor, porque corrupção, a máfia, ela existe em qualquer lugar. Ali na esquina, a corrupção no Brasil é sistêmico. Tem em todos os lugares. É sistêmico. Eles jogaram o boi pra piranha. Vamos expor em rede nacional, tá? Que os médicos possuem uma máfia com os empresários de OPME. Tá? E aí a grande máfia ficou solta pra fazer o que quiser. Eles enfraqueceram todos os médicos. Tá, você é culpado? Tudo bem, pague pelo que você fez, mas não jogue todos os médicos na mesma bacia. Sim. Existe advogado altamente corrupto, assassino, maluco. Se a gente for pegar uma história de alguns e for condenar toda a classe, acabou o país. Então foi exatamente o que fizeram com a medicina, depois daquela denúncia. Todo médico é suspeito. Agora, todo médico que trabalha, todo cirurgião, né? Cirurgião que trabalha com órtese e prótese material especial, ele é suspeito. Então vamos vigiar ele. O que eles fizeram? Eles deixaram a grande máfia, que é a máfia das operadoras, sim, tá? De agência reguladora e tudo mais, e hospitais livres, porque todo mundo focou na atitude do médico. Nós vivemos, e aí é aquela situação que você pula de um extremo para outro. Eu acho que realmente eu concordo com você. Existem maus profissionais? Sim, existem. Isso em todas as profissões. Todas as áreas. Todas as áreas. Então isso não é uma questão do médico ou do advogado. Em todas as profissões nós temos bons profissionais e maus profissionais, certo? Agora, criou uma situação que quando você não aceitava algo que vinha do plano, então é porque você está recebendo bola. Então criou-se uma suspeição em que aquele médico que estava lutando pelos direitos do seu paciente, aí já passou a achar que esse médico, então, ele estava envolvido em alguma coisa. E não só isso, os direitos do paciente e seu também. Veja, então você quer pôr uma determinada válvula? Não, é porque você está levando bola. Não, eu tô pedindo essa válvula, eu não estou levando nada, eu estou pedindo porque essa é a melhor válvula para ele. Uhum. Só que aí criou-se uma situação em que foi de um extremo, que era o extremo de absurdo, de corrupção e tudo mais, para outro extremo. Nós trabalhamos em extremos. Então pula de uma situação que está absolutamente fora de qualquer situação de corrupção, de tudo que é lamentável, que infelizmente existem profissionais, mas também existem excelentes profissionais que ao não aceitarem determinadas coisas, não é porque estão levando ou deixando de levar, estão lutando pelo seu paciente, porque sabem que tal ou qual órtese ou prótese ou material especial, para aquele caso em especial, por situações próprias do paciente, é o melhor. E muitas vezes, por sendo o melhor, acaba não sendo mais barato. E quando você coloca isso, não, nós sabemos, porque você está querendo. Não, não é isso. Uhum. Então, nós acabamos saindo de um extremo para outro extremo e ficou realmente difícil, depois de tudo isso, você argumentar, porque aí não se aceita o argumento. E quem se beneficiou com isso? Vamos lá. Quem As se beneficiou? operadoras. Sim, por quê? Porque agora todo Elas mundo... escolhem o mais barato e te enfiam. Todo mundo é suspeito. Esse material que é o pior do mercado e é ele que você vai colocar, porque ele é o mais barato. Agora o médico, ele trata de um direito constitucional. Ele trabalha com o direito constitucional, porque ele trabalha com o direito à vida e o direito à saúde. Sim. Isso é imutável. Imutável. Então, ele tem total autonomia. Em teoria. Porque você acabou de citar uma situação... Ele deveria ter autonomia. Porque muitas vezes ele precisa dessa relação com o plano e aí fica essa bola dividida entre você atender ao que a operadora quer e oferecer o melhor para o seu paciente. Olha que situação difícil. A auditoria só poderia interferir, qualquer pessoa só poderia interferir nessa relação se ficasse comprovado Sim. que o médico
está fazendo algo errado ou que isso não é melhor para o paciente dele. Agora me prova que o que você está fazendo não é melhor para o seu paciente. Então a sua autonomia tem que ser respeitada. E cadê a bendita ANS para regular isso? E onde está o Conselho Federal de Medicina para exigir isso? Eu pergunto... As especialidades também. A gente não pode esquecer que os médicos têm um temor imenso das operadoras e dos hospitais. E isso, assim, a gente até entende. E, na verdade, eu não entendo. Não entendo. Só que eu consigo respeitar um pouco o medo, porque é a verba alimentar do médico que está em jogo. Quando o médico briga, ele perde muito. Tá? Então, por isso que essa CPI da saúde suplementar, ela vai moralizar muito. O médico, ele deveria ser respeitado. Você acredita que essa CPI vai terminar em algo? Porque nós temos tantas CPIs no Brasil que começam prometendo mundos e fundos e depois se faz um grande acordão que inclui políticos, operadoras e que tais e mexe uma coisinha. Mas você já parou para pensar na população? Não, eu também acho, porque o Brasil é uma pizza. Agora, eu adoraria que isso tivesse um funcionamento sensacional, mas assim, vendo tudo o que acontece, sim, e vendo o poder de fogo das operadoras... Nós temos que tentar. Não, temos. Se a gente não tentar... Eu não estou dizendo que pode existir antes de começar. O Brasil já é tão difícil, já é tão difícil estar aqui, viver aqui, que se a gente não tentar, a gente pode desistir de tudo. Não, porque... eu te entendo, eu fico sempre me perguntando se realmente a gente vai conseguir o que a gente quer, mas acho que você está certo. Temos que tentar. Agora, a opinião pública é muito importante. Imagina PROCONs, promotoria, todo mundo começar a entender o que acontece dentro da saúde suplementar. Eu trabalho muito com neurocirurgião e ortopedista de coluna. É muito sério. Coração também é muito sério. Então, tudo na medicina é sério e, de repente, você está colocando um material péssimo. Ou, se não, você não pode fazer o melhor procedimento, que é o mais moderno, perigando um procedimento de 20, 30 anos atrás na coluna de alguém que pode acontecer uma sequela. Imagina a opinião pública entendendo a máfia dos hospitais com as operadoras. Tem que ter um levante. O povo, alguma coisa acontece. Tem muita gente séria, só que falta tem gente séria, eu não tenho dúvida. Então, um programa como esse tem essa função. A nossa ideia é sempre levar, nos diferentes temas que temos abordado aqui, levar para a população, né? Isso vai para as diferentes mídias sociais, a opinião de formadores de opinião, como é o teu caso, que trabalha nisso, para que a população fique informada do que está acontecendo. A forma mais clara e a mais interessante que eu achei de explicar minha profissão para os leigos, por exemplo, se eu pego um táxi ou se o motorista me busca um determinado e a gente acaba conversando no carro, a primeira coisa que eles me perguntam, você é advogado? Eu falo, sou. O que você faz? Bandido, isso, aquilo? Não, eu também. Bandido também. Não, também. Só que é um outro nível de banditismo. Aí eles falam, não, mas não entendi, não entendi o que você faz. Aí eu explico assim, é a forma mais clara de todo mundo entender. E tomara que esse vídeo viralize para que todo mundo entenda, né? Tomara que todo mundo compartilhe o que eu vou falar agora. Tá bom, você está com um problema na sua coluna, não consegue sequer andar mais. Você vai chegar no seu médico, o seu médico é um especialista, ele vai falar, olha, você precisa fazer este tipo de cirurgia e você vai precisar colocar este tipo de material. Eu explico assim para um leigo. E ele fala assim, isso vai acontecer, não vai, doutor? Eu falei assim, vai acontecer. Só que o material que vai estar na sua coluna não é o melhor material. E o procedimento, se é aberto, se não é aberto, se é pela frente, se é por trás, também não é o que o médico prefere. Mas por quê, doutora? Porque esse médico, ele é ameaçado, ele é constrangido. Por quem, doutora? Pela operadora, pela sua operadora de plano de saúde e pelo hospital. Se ele não obedecer, ele tá fora. Ele tem criança, ele tem esposa.
Ele precisa sustentar a família dele. Então você não sabe que tipo de material que está dentro de você e se a técnica que foi usada em você é a melhor técnica a que você tinha direito. E eles precisam de alguém que defenda eles. E essa é a minha profissão. E quando eu faço isso, eu também preciso tomar conta dos empresários que vendem esse material. Por quê? Porque os empresários desses materiais, que são os bons materiais, estão sendo extirpados do país. Eles estão quebrando ou eles vão embora desse país. Então, a gente tem liberdade nesse país? Não temos. O médico não tem liberdade. O empresário não tem liberdade. E o paciente, não é que ele não tem liberdade, ele desconhece. Essa é uma situação realmente muito difícil, porque ele não tem noção do direito que ele também tem enquanto paciente. E o interessante é que a maioria deles fala, nossa, doutora, mas eu achei que a vida de médico era tão boa, que eles ganham muito dinheiro, eles são, né, os caras. Eu não sabia que isso acontecia com eles. Eu falei, pois eu te digo que os homens mais tristes que eu conheço são os médicos. É uma verdade. Eles têm tristeza, muitos deprimidos, muitos separados, divorciados, problema com o filho, porque a vida deles é uma pressão pura. Eles estudaram para uma coisa e quando eles foram para a vida, é tudo diferente. Isso que toda faculdade de medicina tem a obrigação de avisar. O que acontece com o cirurgião no nosso país? Que é muito difícil um médico hoje viver 100% particular. Ele vai ter que entrar na saúde suplementar. Ou na cooperativa. O nosso povo é um povo pobre. Não é um povo rico que pode pagar particular, uma cirurgia particular, um médico particular o tempo todo. Então, o médico ele precisa saber que a vida dele, na hora que ele jurar o Hipócrates, ele pode saber que isso não vai acontecer. Senão ele está fora. É muito interessante, é um conflito muito grande. E eu te pergunto, você já recebeu alguma ameaça? Todos me perguntam isso. Todos. Ainda não. Não, e eu tô esperando. Tô esperando. Eu fico ansiosa, todo dia olho meu celular e falo, gente, mas até hoje não. Pode vir. Pode vir, eu tô cercada de gente, assim, espetacular. Se eles acham que eles são poderosos, não tem nada mais poderoso pra mim do que o direito. Não tem. Interessante. E podem falar mal do Poder Judiciário brasileiro. Pode falar mal, pode falar mal. É a nossa única esperança. É a nossa única esperança. É o poder mais digno que nós temos nesse país. Porque executivo, legislativo e judiciário, eu fico com o judiciário. E eu tenho certeza que você também escolhe o judiciário. Porque ele pode ser complicado, ele pode ser difícil como qualquer outra área. Agora, é poderoso. E que venham. Vamos ver. Ninguém mexe com o poder judiciário. Pode até mexer, né? Mas, assim, não tem um pingo de medo. E também tenho minhas precauções. Sem dúvida. Eu te pergunto, como é que você vê essa situação, que é interessante também, e eu acho que isso criou uma situação complicada, porque houve um empacotamento, os planos empacotaram. Adoro esse tema. Então, esse tema é um tema que eu também eu tenho sérias críticas. Porque, veja, eu vou fazer uma cirurgia. Um hospital, ele vai dar o preço do hospital, e aí, algum tempo, as OPMS ficavam fora desse acordo. E eram negociadas com o plano. O que os planos fizeram? Empacotaram tudo, e aí vai desde uma aspirina até uma válvula cardíaca no pacote. Isso criou um enorme problema. Por quê? A partir do momento que você escolhe órteses e próteses de melhor qualidade, você esvazia o valor do pacote. Aí o próprio hospital não quer. Então veja, o que precisaria é que a conta hospitalar dos insumos, ela fosse uma apartada, porque quando você empacota, você mata a possibilidade de, e já foi feito com essa intenção, de solicitar as OPMS que
seriam as mais indicadas para o caso, na medida em que, ao fazer isso, você esvazia o pacote, aí quem não se interessa é o hospital. Eu já tive casos, por exemplo, não vou citar o plano, mas em que você procura e fala, não, na hora que eu somar aqui as 2 válvulas que você pediu, mais tudo que você pediu para cirurgia, a margem é muito pequena, eu vou ficar só com isso que eu não quero. Uhum. Então veja, o paciente tem o plano, só que aí você não consegue encontrar um hospital de qualidade para operar o paciente. Por quê? Porque o próprio hospital não quer. Que ao empacotar, você criou uma situação que ao pedir algo bom ou alguma coisa que tem um valor mais diferenciado, você esvaziou o pacote, o hospital não tem interesse. Como é que a gente corrige essa distorção que foi criada com o empacotamento? E aqui em São Paulo é geral, né? Empacotou tudo. Sim, São Paulo aqui em São empacotou Paulo empacotou tudo. É ilegal. E aí, ó, mais Não, é ilegal, mas eu vou te dizer que acontece every single day. Exatamente. Every single day. Não tem um hospital que não trabalha assim. E aí você vai perceber que eu sou uma pessoa que tem muita crítica com o CF. Cadê o bendito CFM? Cadê o CREMESP? Cadê? Eu fico louca com uma coisa dessa. É ilegal. E sabe quem falou que é ilegal? O CNJ. Nós temos um enunciado, chama enunciado número 19. Aí o judiciário tá fazendo um papel. É ilegal. E o judiciário já reconheceu, olha que bacana, depois de muita luta, que o hospital é pressionado pela operadora. Entende? Uhum. Alguns hospitais amam o pacote ou são obrigados a amar. Porque senão eles vão ser descredenciados. Eles vão ser descredenciados. O que acontece muito, eu tenho casos e casos aqui em São Paulo, é que o paciente ele tem que judicializar, tem que entrar na justiça para quê? Não é para a operadora autorizar o procedimento dele. É para que o hospital mande o pedido médico para a operadora. Agora a gente tem mais um inimigo, o hospital. Ele sequer manda o pedido para a operadora. Não, muitas vezes ele avisa você, a gente não tem interesse nesse caso. Nós não atendemos esse tipo de procedimento. Veja, então assim, nós estamos falando uma coisa muito séria. O paciente ele é beneficiário de um plano ao qual o hospital é credenciado. Então eles são obrigados. Então, mas aí entra uma situação que entram vários players. Então, assim, eu acho que a partir do momento em que se permitiu o empacotamento dentro da parte de hospital da OPME, ou seja, você parou de conversar com a operadora. Uhum. Agora você conversa com o hospital. E o hospital ficou sobrecarregado, sabe por quê? Porque antes você pedia, o hospital autorizava e o pedido da OPME, ele ia para a operadora. Então, quando você tinha que fazer alguma discussão, você fazia com a operadora. Uhum. Agora não. Com o empacotamento é tudo com o hospital. Então você tem que fornecer lá 3 marcas. De repente aparece uma 4ª, mas eu falo, escuta, você me pediu 3 opções. Tá aparecendo aqui uma 4ª. Eu não pedi nem essa válvula, nem esse oxigenador, nem essa cânula. Você não me pediu 3 opções? Isso não é lei? Te dei 3. Como que pode aparecer uma 4ª vinda do Éden? É porque eles querem exatamente aquela. Sim. Então, perceba que o troço é tão maluco que, assim, além de enfrentar esse empacotamento, putz, isso é abjeto. Você teria que falar com o plano de saúde do cara. Ó, eu tô pedindo isto, isto e isto. Ele pode te pedir, e é por lei, me dê 3 opções. Ok, eu vou te dar 3 opções. Eu não tenho que falar com o hospital. Você se entende com ele depois que você acertar o PME comigo, que sou quem vai operar o cara. Agora, o que eu vejo de mais absurdo é que, além do empacotamento, existe um player aí que, de repente, ele entra no negócio, que é um cara que não foi chamado para conversa, que é uma 4ª marca, que XPTO, que aparece na lista, você fala, meu, quem que pariu esse rato? São acordos, né? Acordos entre... Então, eu falo, olha, eu não pedi essa cânula, eu não pedi essa válvula, eu não pedi esse oxigenador, tô falando da minha área,
E de repente é o seguinte, é o que tem pra hoje, viu? Não, o Ministério Público ama uma coisa dessa. E Não, o Ministério Público, mas não chega no Ministério Público. alguém denuncia? Quem deveria denunciar? Começando, CREMESP, CFM, nós estamos fazendo isso. Um dos objetivos da CPI é acabar com o pacote. Enfim, mas... Nossa, isso seria maravilhoso. Agora, olha... Se realmente a CPI acabar com o pacote, ela já fez o seu papel. Eu tenho... Não, ela não precisa nem acabar com mais nada. Acaba com o pacote. Ó, agora eu aqui, com você. Se a CPI acabar com o pacote, eu já tô feliz. Ela não precisa acabar com mais nada. É claro que ela devia acabar com muita coisa. Mas se ela acabar com o pacote, ela já ajuda muito Não, isso é o fantástico. paciente e o médico. Porque, veja, você não pode misturar as instâncias. Tem coisas que são de natureza do hospital. Tem coisas que você tem que conversar com a operadora. É ali, ó, tete a tete. É isso aqui, a minha lista é essa, se autorize, e aí depois você se entende com o hospital. Não é passar tudo para o hospital, que fica um valor grande, fala, nossa, quanto dinheiro. A hora que você vai ver, não tem nada. Você tem prêmio e sai entre os dedos. Eu tenho um caso no escritório interessantíssimo de pacote aqui em São Paulo. Ele é tão interessante São Paulo é o rei dos pacotes. que a gente... Não, mas o Rio de Janeiro não fica para trás. Ah, Regidor. Né? Vamos lá. Aqui, esse caso é emblemático, ele é muito interessante, que a gente percebeu como a operadora é má com o hospital também. Não, eu não estou dizendo que ela é boa. Eu fiquei com tanta Veja, pena. Eu não estou dizendo que ela é boa, eu não estou aqui demonizando os Não, hospitais, não, mas eu estou dizendo o seguinte, esse negócio de empacotar matou a coisa. Pode demonizar o hospital, sim. É porque esse caso, ele é emblemático. Por quê? Nós entramos na justiça contra uma grande operadora, tá? Com uma grande operadora. Perdão. A gente entrou na justiça contra um hospital e o plano de saúde era desse beneficiário, paciente, era de uma grande operadora, tá? A gente entrou, o juiz entendeu, falou assim, hospital, pelo amor de Deus, manda a bendita solicitação do médico, uma neurocirurgia, pro plano de saúde. É urgente. Demorou, mandou. O que a operadora fez pra ficar bonita perante o juiz? Tá tudo autorizado. Tudo autorizado. A gente tem nada a ver com isso. O hospital que não quer. Volta pro hospital. Juiz, tá lá. Tá tudo autorizado. O hospital não quer cumprir. Por que o hospital não quer cumprir? Porque a operadora já ligou lá e falou assim, a gente autorizou, porque a gente tem que ficar bonito na justiça. Agora, cumpre pra você ver. Marca essa cirurgia e me dá essa despesa pra você ver, hospital. A gente te ferra. O hospital está impedido pela operadora de marcar a cirurgia. O que a gente tem que pedir? O que a gente tem que fazer? A gente vai acabar matando os hospitais. Celeste, bloqueia 700 mil da conta do hospital pra ele fazer em outro hospital aqui em São Paulo. Nós vamos ter que tirar da conta do hospital, porque é ele que está impedindo, porque essa operadora... Não, mas até você conseguir provar tudo isso, imagina. Já provamos. Não, tô dizendo isso em larga escala. Porque... Não, mas a gente tem muita prova. Tá, que bom. Eu vejo que, você vê aqui, num bate-papo, quanta coisa que a gente está discutindo aqui, que veja, um pouco de bom senso já daria para resolver. Nós falamos aqui de códigos duplos, um para o mundo da saúde pública, outro para o mundo da saúde privada. Mas assim, o que mais me indigna, agora falando na condição de cirurgião, primeiro esse pacote. Esse troço não me desce. Não, sinceramente. E segundo, além disso, essa situação de existir milhares de possíveis remunerações. Uhum. Então, assim, cada um cria um código de acordo com a sua conveniência. Então, assim, ele vai e pinça da tabela o código TUS, mas com o valor que ele quer. Uhum. E é o que tem para hoje. Quer, não quer, não quer. Agora, eu vou te pôr um pouco de pimenta aqui agora. Vamos escalar na dificuldade. E quando a medicina é verticalizada, o hospital é da operadora. E aí? Não. Posso voltar um pouquinho lá atrás? Pode. Aqui você pode. Porque eu lembrei de algo que você falou que eu não te respondi. E que é muito importante. Nosso governo não raciocina.
Nenhum dos governos que a gente já teve. Não tô falando desse em específico. Pode ser esse, pode ser o anterior. Enfim, não é direita ou esquerda. Eles não estão raciocinando. Quando você tem uma saúde suplementar, então, que palavra que eu posso usar para o nosso saúde suplementar? Eu vou deixar você falar. Não tenho nem palavras. Bom, vamos lá. Quando a gente tem uma saúde suplementar dessa forma no nosso país, a gente está jogando os beneficiários que pagam plano de saúde para onde? Para a feira do SUS. Para o SUS. Sim. E quem arca com o SUS é o governo. Sim. Se o governo moralizasse isso daqui, que é a saúde suplementar, ele não ia ter tanto gasto com o SUS. Também concordo. É de uma burrice, sabe? É de uma burrice. E o pior, né? Agora a gente tem esse acordo do governo com as operadoras que devem bilhões para o SUS, de vez de pagar para o SUS, que você deve para o SUS, não. Os burros de carga dos médicos da saúde suplementar vão ter que atender todo mundo do SUS. Gente, isso vai dar errado. Por quê? Porque eles vão inflar. As operadoras vão inflar aquele procedimento e vai falar, governo, aqui ó, tanto da minha dívida já está batida. Não tem como fazer esse controle. Isso é uma loucura. O que está acontecendo aqui é uma loucura. Agora, A verticalização. é isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque hoje nós temos grandes operadoras do Brasil, né? Tudo verticalizado. Uhum. Né? Tudo deles. Aí a O gente... hospital, o ambulatório, o médico, o periquito, o papagaio. E como é que funciona? Como é que você intervém nesse mundo? Porque aí é tudo dele. Então, assim, ou você entra e aceita as regras desse mundo, Ou você tá fora. você tá fora. Ou seja, não existe autonomia nenhuma no Então, médico. mas grandes operadoras do Brasil, com milhares de vidas, são verticalizadas. E aí? A verticalização, ela é nefasta. Por quê? Porque ela vai tratar de um outro problema, que é a economia. Quando você verticaliza, você tira concorrentes. Você cria monopólios. Então, mas e o CAD? E o CAD? Não, eu quero fazer essa pergunta aqui agora. E aí, CAD? Então, E aí, CAD? Nós temos um caso em São Paulo. Eu queria muito essa resposta. Cadê o CAD? Porque, veja, nós estamos vendo monopólio. E o que está acontecendo? Como eles têm muito poder financeiro, eles fazem dumping até quebrar os planos menores e ir comprando hospitais, e comprando clínica, e comprando, e eles vão se agigantando. Então, vai ficando na mão de alguns poucos players com muito poder. É o que já acontece, né? É o que já acontece. E como mexer com isso? E aí, CAD? Agora vem para São Paulo. Fleury. O laboratório. E vai ser comprado. Está sendo tudo verticalizado. O poder está na mão de pouquíssimos. E é obrigação do CAD impedir o monopólio. Agora, eu vou te contar uma coisa. Quando o CAD permitiu que a Redditor incorporasse a Sul América, eu não tenho nem palavras para te falar, para poder descrever qual foi o sentimento de todos nós, advogados, a respeito disso. O CAD permitir essa fusão. Então, e você que está no mundo do direito, por que isso aconteceu, então? Olha, o CAD não é A do minha Poder função Judiciário. aqui, gente, é provocar. Eu estou CAD provocando. O CAD não é do Poder Judiciário. Isso eu não tenho prova. Então, eu não posso falar. Mas parece-me que ali é comprado. CAD. Eu não tenho prova, mas o que eu posso pensar a respeito do CAD se simplesmente ele aceita uma fusão de Redditor com Sul América e depois ia aceitar também a da Bradesco. E agora está aceitando que o Fleury, os laboratórios aqui de São Paulo, sejam comprados. O CAD ele serve para controlar isso. Tá. Fala da econômica. Agora, ou seja, muita coisa tinha que passar nessa CPI, escândalos tinham que acontecer.
É um pouco utopia? Mas... Não, sim, mas essa CPI também está cuidando dessa questão da verticalização? Tudo, porque, por exemplo, a Rede D'Or tomou conta do Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro sofre muito com isso. E ele começou a expandir, tá indo para Nordeste, para lá e para cá. Tá comprando Mater Dei, tá comprando isso. É um monopólio na mão de um. Existem também operadoras do Nordeste que estão vindo para cá. Sim. E assim, a gente também tem que ter cuidado pra gente não massacrar uma ou outra operadora ou o sistema. Não, sabe por quê? Porque senão essa grandona vai engolir as vidas dessa que vai ficar massacrada. Esse é o problema. Não, eu entendo. O que eu queria ouvir de você é como você que está nesse mundo, que conhece a fundo os bastidores disso, que proposta você tem para essa situação das operadoras? Porque, veja, a maior operadora de saúde do Brasil hoje é verticalizada. Sim. Esse assunto ele é um pouquinho mais ácido porque ele passa pelo CAD. Tá? O CAD é o responsável por isso ter ocorrido. Quando você começa a observar concentração de capital, concentração de determinada área, o CAD ele é obrigado a atuar. Sim, mas uma vez que isso já aconteceu, como que você vê a solução para isso? Porque, veja, isso já está ocorrendo. Agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, isso já está acontecendo. Sim, por exemplo, um dos projetos, inclusive da autoria até do próprio Dr. José Ramalho, ele é médico, né? Ele é inteligentíssimo. A gente estava conversando sobre isso, ele falou assim: doutora, a gente precisa conseguir esvaziar essa situação da seguinte forma. Este hospital vai ter essa operadora, só que este hospital também tem que ter direito. Não podemos deixar que essas grandes verticalizações que ocorreram no Brasil ditem a regra da onde vai acontecer, qual o procedimento, em qual hospital, entende? Isso tudo vai ter que ser mudado. Mas como é que você vai fazer isso na prática, Cristiane? Ainda não sei. Algumas coisas vão ter que ser derrubadas, pelo jeito. Veja bem, isso já é, vamos imaginar... Está consolidado. O hospital é do cara, o ambulatório é do cara, as vidas são do plano, tá tudo intercalado ali e aquilo já tá rolando e não é de agora. Sim. Como é que você muda isso? Teve uma falha gigantesca então, lá atrás. A minha pergunta é justamente essa. Houve uma falha gigantesca lá atrás, a gente criou um dinossauro, o dinossauro tá aí, ele tem força, ele tem dinheiro e ele tem um jurídico forte. Tem tanta gente então, que a gente precisa investigar o que aconteceu lá atrás para começar a desmantelar alguma coisa, para que isso não se repita. Parece tudo muito utopia, sim, mas a gente tem que começar a detectar. Porque, olha, já aconteceram tantas coisas difíceis no mundo afora, e que depois que isso foi desmascarado ou detectado, conseguiu-se impedir lá na frente alguma coisa. Infelizmente, o nosso país, ele não tem controle. Assim, eu vejo com muita preocupação quando você olha o ranking das operadoras e parte das primeiras colocadas são verticalizadas. Ou seja, são poderosas, têm um número de vidas enorme e é todo dentro do sistema vertical. Cada vez mais o que a gente tem visto é que as operadoras que não são donas de hospital estão tendo dificuldades. Sim. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos permitindo, nós, Brasil, que esse troço vá aumentando cada vez mais. E claro, quanto mais forte fica, mais dumping faz com as menores, mais hospitais compra, e compra muitas vezes em troca da dívida, em troca de uma situação. Praticamente o hospital vem na bacia das almas, tá? O cara pega em troca da dívida, e fica com a instituição. E aí ele vai incorporando e vai crescendo mais, certo? Então, nós estamos assistindo isso agora, nesse momento. Tanto que as operadoras que não são donas de hospital próprio estão tendo uma enorme dificuldade. E mais. E como que a gente vai mexer nisso? Eu tenho uma tristeza enorme quando o assunto é esse,
eu vim fazer uma palestra, foi no ano passado, foi em Rio Grande do Norte. Eu acho os médicos do Rio Grande do Norte muito atuantes, doutor Geraldo, então o presidente do sindicato dos médicos lá, e outros pares. Lá, o CAD puniu os médicos. A gente não viu isso só lá. O CAD puniu vários grupos que tentaram lutar contra este sistema de verticalização. Só que ele me permite a Sul América, o Bradesco, a Redditor, comprar o Fleury. Mas ele pune os grupos de médicos, pune com uma multa imensa. Você está entendendo por que a gente tem que chegar lá no CAD? Porque alguma coisa tem que ser feita para que alguma coisa mude, porque senão esse país... E você acha que a CPI é o caminho? É único. É único. Ou se você não acredita que os players possam comprar políticos para não deixar as coisas acontecerem? Então, você está acabando de esvaziar a CPI. Ela nem começou, você já acabou com ela. Com certeza. Porque, veja... Mas o nosso lado também é muito forte. O nosso lado também é muito forte. Não, eu entendo, eu não tô... Imagina, quem sou eu aqui para dizer que não é forte? Eu só estou dizendo o seguinte. O outro nós lado temos tanto dinheiro em jogo que se o problema for esse, compra os políticos e faz virar pizza. Como tanta coisa já virou pizza nesse país, na base da grana. Nós não estamos falando de grupos pequenos, estamos falando de grupos muito grandes. Lógico, a gente nunca vai ter dinheiro suficiente igual eles têm. Jamais. Tem outras coisas envolvidas. Se a gente conseguir mudar uma coisa ou outra pro médico, tirar o pacote, alguma coisa já vai ser um avanço. Muda o pacote, tem uma tabela única nacional. O mais... vou deixar a sugestão aqui. Uma tabela única em que todo plano tenha que dizer quantos por cento ele paga daquela tabela. Imaginando, né, que você não consiga pagar a tabela cheia. O usuário do plano tem que ter acesso a saber o seguinte: esse plano paga 50% da tabela para o médico que cuida de mim. Mas todo mundo tinha que falar a mesma tabela. Mesma língua. Certo? A mesma tabela. Eu posso não ter, mas eu não posso criar uma tabela minha. Veja, é a mesma coisa que eu digo que eu crio um código civil só para mim. Então, existe um código civil que vale para você, para ela, para ele, mas não, para mim esse código civil não vale. Eu resolvi aqui que para mim agora isso aqui não é crime. Para vocês é crime, para mim não é. Como é que pode isso? Muita coisa tem que mudar e nós precisamos ter células e ter comissões feitas só por médicos. Os médicos, eles precisam ser escutados. O nosso presidente, por exemplo, é um médico da associação. Agora, sabe qual que... Isso está mudando aos poucos, mas ainda estamos longe de conseguir. Se o poder judiciário... Eu sei porque eu tenho 2 primas juízas da minha família. Se o poder judiciário soubesse o que acontece, ele não sabe. Mas ele quer saber. Alguém tem que falar. A pergunta que não quer calar... O poder judiciário não sabe, mas a pergunta que não quer calar. Ele quer saber? Ele precisa saber. Não, ele precisa, nós estamos de acordo. Eu pergunto se ele quer. Uma coisa é ele precisar, outra coisa é ele querer. Lembra que eu te disse? Nós temos bons e péssimos profissionais em todas as áreas? Sim. Então, alguns não querem saber, outros querem. O problema é que só chega a informação que as operadoras hospitais querem. Tá? Essa não é, o juiz, o magistrado, ele não é obrigado a saber o que acontece. Agora, o médico não fala. O advogado tem medo de falar, ou senão ele não entende da área. O empresário tem medo, o hospital tem mais medo ainda. Então, nós temos um puta carrasco, que é a operadora, que só conta pro judiciário. Tá tendo muita judicialização. Tá tendo muita judicialização. Tá tendo judicialização. A gente tá tendo uma noção do poder de fogo a partir do momento em que está havendo um perdão das dívidas com o SUS. Isso daí não é um perdão. Isso é uma forma que este governo nosso federal conseguiu de fazer alguma coisa ali. Agora, para mim, é completamente errado. Tá? Porque vai sobrar para quem? Para o governo.
O governo vai soltar dinheiro na mão de operadora. Porque eles vão inflar, assim, falando, ó, a gente não deve mais 100 mil, porque o doutor aqui da saúde suplementar atendeu esse paciente. Eles vão inflar informação e valor nessa conta. Entendeu? O governo tá completamente perdido, ao meu ver. Porque ele tá dando tiro no próprio pé. Eu vou te fazer uma proposta. Eu já fiz essa proposta para alguns dos meus entrevistados, alguns deles já me devolveram de volta. Mas eu vou... Te dou o Ministério da Saúde. O que você faria como primeira medida? Alguns eu dei o Ministério, eu devolvo o Ministério. Não quis. Mas imaginando que você recebesse um convite. Você assume o Ministério da Saúde. Quais seriam as suas primeiras medidas em relação a essa situação da saúde suplementar no Brasil? Denúncia. Denunciaria. Você acha que você duraria no cargo? Não. O sinal... Não duraria no cargo. Não duraria no cargo. Certo. Também. Por isso que eu tô te dando. Mas com grande imprensa, né? A grande imprensa, a Globo, por exemplo. Mas ela tem interesse nisso? É exatamente isso. Mas é isso que eu tô dizendo. A grande imprensa, ela tem interesse em divulgar isso? Isso é interessante? Depende de quem patrocina, né, ela. É de quem patrocina, certo. Então, assim, é um mato sem cachorro, muito complicado, e que graças a Deus nós temos o bendito seja o Poder Judiciário, que se você tiver um problema e me procurar e a gente for ao Poder Judiciário, ele vai resolver o seu problema. O problema é que ele não está conseguindo resolver o problema macro. Não está conseguindo resolver o problema macro. Falta informação. Esse Poder Judiciário precisa entender sobre saúde. Precisa entender sobre o que ocorre dentro da saúde suplementar. E talvez uma CPI consiga expor a grande máfia. Só do judiciário começar a entender, sabe, já é uma bênção para nós. Agora, nós não temos resposta para tudo. Parece utópico? Parece utópico. Nós precisamos tentar? Nós vamos conseguir. Alguma coisa nós vamos. Tá. E o interessante é que muita gente vai cair. E tem que cair. E tem que cair. Você pode ter certeza que não vão ser os grandões que vão cair. Eu tenho certeza. Disso eu tenho certeza. Porque talvez você consiga criar algum nível de problema para eles tenham que contornar. Nós precisamos. Mas eu acho muito difícil, porque eu acho, eu não quero ser pessimista, mas assim, o que eu vejo é que algumas medidas estão sendo tomadas muito tardiamente. Nós já criamos alguns dinossauros que hoje têm um tamanho que para derrubar você não tem força. Eles têm um poder de punch muito grande. Porque, veja, você vai brigar no judiciário, mas mesmo o judiciário que você vai brigar é o judiciário que eles vão brigar com os advogados deles, e eles têm muito dinheiro para jogar nisso. É muito melhor pagar um grande escritório de advocacia e fazer virar pizza uma coisa do que pagar todo mundo que você teria que indenizar. É muito mais fácil. Por isso que nós também temos então, é muito melhor... um grande escritório. Isso. Né? Deles lá. Tá. Então, nós já permitimos uma verticalização enorme. O que a gente observa hoje são alguns poucos planos que não têm os próprios hospitais. Mas lembra, quando eles jogaram na fogueira a máfia da órtese e prótese, em 2014, eles mudaram todo o sistema. Nós precisamos agora mostrar para este país, jogar na fogueira o nosso lado, para a gente conseguir avançar um pouco mais. Nós não vamos conseguir consertar tudo. Não vamos. Não, eu tenho certeza que não. A gente precisa melhorar algumas coisas. Em relação, agora eu te pergunto, em relação à saúde pública, como é que você enxerga? Estamos falando tudo da saúde suplementar, operadora, papapá, mas não vamos esquecer que na melhor das hipóteses, saúde suplementar 30% dos brasileiros. Tá? Quando nós estamos falando aqui, discutindo A, B e C, me corrija nos números, mas há não muito pouco tempo atrás eu fui ver isto. Na saúde suplementar, quando está tudo muito bem, a economia está bombando, o que não é o caso, temos 30% de gente na saúde suplementar e 70% são SUS dependentes, porque não tem renda para ter um plano de saúde. Desses 30, 69, vamos arredondar, 70 são planos empresa. O cara tem o plano porque ele está empregado. A partir do momento em que começa a haver
o desemprego, esse cara migra para a fila do SUS porque ele perdeu o emprego. E a maioria desses planos são planos enfermaria, não são planos apartamento. São os planos mais Os básicos. básicos. Então nós estamos falando aqui, nós estamos discutindo, nós estamos falando de 30% da população. E não se esqueça que 70 desses 30 são plano enfermaria. Eu te pergunto agora, como você vê, com a tua experiência, com a tua vivência, a saúde pública no Brasil, que é a saúde de 70% dos brasileiros, na melhor das hipóteses, isso se não estiver bem acima dos 70%. O SUS... A Cristiane, quando eu chamar ela de novo para vir aqui, ela não vai vir nunca, eu porque eu estou espremendo ela aqui. Isso eu estou espremendo, porque eu quero te ouvir. Eu quero dar a resposta sincera. O SUS não é minha especialidade, mas eu posso ser ingênua. Eu amo o SUS. Eu não tenho orgulho do SUS. Eu tenho orgulho dos médicos que trabalham no SUS, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Eu tenho orgulho que existe SUS. Eu tenho pena de como ele é tratado pelo governo. Sim, não, eu te entendo perfeitamente, eu acho extremamente louvável. Eu também gosto muito do SUS, mas também tenho pena de como ele é tratado, porque na verdade, assim, ele em teoria é maravilhoso, mas quando você vai na prática as coisas não acontecem. Você concorda comigo que se as verbas fossem destinadas com lógica, iria a maioria para a saúde? Deveria ir para o SUS, porque nós estamos falando exatamente o que você disse, 70% da população brasileira. Veja, eu estou sendo extremamente bondoso, porque eu acho que hoje está muito mais do que 70%. 70% nas condições em que a economia está bombando e você está gerando emprego e tem um monte de gente trabalhando nas empresas. Não é o momento em que a gente vive hoje. Porque a toda negativa que existe na saúde suplementar, que o paciente ele vai sim do SUS. Vai, porque ele não consegue judicializar. Em outra, nós temos uma cláusula pétrea. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Do Estado. Ele não consegue realizar sozinho, aí ele abriu brecha para os monstros, para as operadoras. E mandou a ANS fiscalizar. Ah, tá bom. A ANS faz parte deles, ao meu ver. Se ela não regulamenta você, se ela não... Agora, o SUS, ele, pra mim, Gente, o que eu vi na pandemia, eu achei que depois da pandemia, o SUS ia ser tratado de outra forma. A beleza do que eu vi, Como que alguém tem coragem de desrespeitar um médico? Me explica. Me explica, um profissional da saúde, como que alguém tem coragem de desrespeitar? Deveria ser a profissão mais respeitada e blindada deste país. Aquilo que eu vi foi maravilhoso. Foi lindo. E o nosso governo não consegue aparelhar o SUS de forma efetiva. Por quê? Porque é gasto para cá, é gasto para lá, é corrupção, em bolsa, vai para emendas, e não vai para a bendita saúde do povo. Tá? Eu não sou uma entendedora do SUS. Não existe essa palavra. Eu sinto o SUS. Eu tenho orgulho dos médicos. Eu tenho orgulho do programa em si. Por isso mesmo que eu fiz uma crítica muito grande esses dias para trás, que foi essa questão das operadoras deverem tantos e tantos milhões para o SUS e o governo falar, tudo bem, pague não. Não precisa pagar não, vocês vão atendendo o pessoal do SUS, porque tem muita gente, vocês vão atendendo. Os caras são multitrilhardários, por que não mandou pagar? Tem muita coisa por trás disso. Tem muita gente se beneficiando. Tem muito amigo disso, amigo daquilo. Você acha que essas pessoas fazem lobbies no Congresso? Ah, com certeza absoluta. Para que não sejam votadas, por exemplo, porque veja, a quem interessa um SUS fraco? Se o SUS é fraco, a partir do momento que você enfraquece o SUS, qualquer coisa que se oferecer tá bom, porque ele não tem nada aqui. Se o sistema público de saúde melhorasse, você faria com que a operadora teria que melhorar muito. Porque, veja, se eu tenho de graça algo muito bom, por que eu vou pagar? Por que eu pagaria? Então, a quem interessa um SUS fraco?
Agora me diz, existe máfia de órtese e prótese nesse país? Agora eu que te pergunto. Existe máfia de órtese? Existe máfia de quem? Veja, Quem que é máfia? eu não posso dizer de uma coisa que eu não participo. Então, assim, A máfia são deles. eu quando escolho, eu escolho pela qualidade, por aquilo que eu vou por dentro do meu paciente. E, obviamente, aceitando as regras do jogo. São 3 possíveis marcas? Ok, eu vou dentro das minhas possibilidades o que posso colocar para te atender. E em algumas situações, quando eu não tenho 3 marcas que sejam equivalentes, aí eu vou brigar por aquela. E já comprei brigas homéricas, tá? Agora, de tudo isso que a gente está conversando, o que mais me preocupa, o que me deixa realmente preocupado, é que quando eu olho, eu vejo que, assim, dos planos de saúde, poucos são aqueles que já não estão se articulando para terem os próprios hospitais e sua própria rede. Então, nós criamos uma situação de canibalismo tamanho que a verticalização, ela praticamente matou os planos que não tem hospital. Ou ela criou um nível de dificuldade tão grande, porque quando você tem tudo na mão, você gerencia o custo. Sacrificando o quê? A qualidade. Por isso que é bom ser entrevistado no podcast por um médico. Eu acho que a gente aprende mais do que... Não, mas veja, eu tô te falando óbvio. Veja, se coloca na condição, você é um empresário, você é dono do ambulatório, você é dono do hospital, você é dono de tudo. Sabe qual é o maior desejo? É levar médicos como você, como muitos que eu conheço, e colocar aquele tanto de senador e deputado para escutar na CPI mesmo. Falando. Gente, vai ser tanta gente caindo para trás. Olha, eles vão ouvir. Se eles vão fazer alguma coisa com o que vão ouvir, eu já tenho as minhas dúvidas. Mas... a gente precisa, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa. Não. E se tudo der errado, a gente sai desse país, gente. Porque aí, se a gente desistir da CPI, do judiciário, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar nossa malinha e ir embora. Porque aqui tá ficando de mal. Eu acho que a luta, ela é uma luta válida. Ela é necessária, só que claro que depois de um certo tempo, eu estou há 36 anos na cirurgia cardíaca, então eu posso dizer, eu estou há 34 na cirurgia cardíaca, com 2 anos de cirurgia, eu já tenho 36 anos de cirurgia. E no convívio com os políticos, político não gosta de saúde. Posso falar para você? Eu não conheço nenhum. Eu tenho amizade com vários, mas eu posso falar de cadeira. Político não gosta de saúde. A saúde é um péssimo business. Para o político, ele engole. E ele fala perto da eleição, vamos fazer tudo mais. Primeira coisa que ele faz, no dia seguinte que ele está eleito, sai o nome dele ali, ele vai destinar aquilo que é de lei e acabou. Você concorda comigo que esse assunto, todo esse assunto aqui, é muito desconhecido de todo mundo? Sim, a função desse podcast é essa, mas que ele só é conhecido por vocês médicos, pelos hospitais, pelas operadoras e pelos empresários, mas que vocês médicos são os detentores desse assunto inteiro e que ficaram em silêncio durante muito tempo. Então, mas veja, aí entra uma situação importante de ser dita. De toda forma, o que eu percebi na interface nesses 36 anos de contato com políticos e contato com a medicina, político não gosta de saúde. Ponto. Finito. Isso é fato. E assim, eu desafio alguém a me dizer que isso não acontece. Porque o que a gente vê é que muita coisa de conhecimento dos políticos, sim. Eu pergunto, por que todo político usa plano de saúde pago pela gente e ele não paga? Não sei. Por que os homens públicos não usam os serviços públicos? E mais? Então, veja, eu desafio. Por que os homens públicos não usam os serviços públicos? Eles não são públicos. Então, agora, se ele, para ele e para os familiares dele, não usa o serviço que eles dizem que é bom, então é porque não é bom.
Agora, um único indivíduo que teve coragem se juntou a outro indivíduo que teve coragem. Eles se deram a mão. Juntamos mais um e mais outro. Todo mundo começou a juntar a própria mão, começou a ficar grande, começou a ficar forte. E nós começamos a querer mostrar o absurdo. Nós conseguimos o apoio de todos os deputados. Está na mão e já está tudo assinado. Está na mão do Hugo Mota. Ele tem o dever de colocar para frente. Entre ele ter o dever e colocar para frente, eu prefiro esperar o tempo. Sim, mas eu também prefiro acreditar. Eu também prefiro acreditar que ele vai colocar. Eu vi um homem que eu tenho até hoje uma enorme admiração, que conseguiu fazer o que ninguém nesse país conseguiu, que foi unir direita, esquerda, centro, que foi o Dr. Adib Domingos Jatene, que fez o CPMF, que deu a cara a tapa e foi um por um para votar aquilo ali. E aquele dinheiro era para a gente não ver o SUS na condição que está agora. E o que eles fizeram com esse monte de dinheiro? Porque eles viram aquele monte de dinheiro do CPMF. Porque o CPMF, que ninguém sabe, não é só o dinheiro que o CPMF arrecadou, não, senhor. Porque ele permitiu descobrir o caminho do dinheiro. Não é só a arrecadação que ele gerou a vigilância sobre a movimentação financeira. Isso deu muito mais informação para o governo. E o que foi feito com esse dinheiro? A hora que eles viram aquele monte de dinheiro, foi para a saúde? Não foi. Tanto não foi que o próprio doutor Adib pediu para sair. Ele teve a honradez, a decência de uma vez não sendo cumprido o que foi prometido para ele quando ele criou o CPMF. Isso eu ouvi dele. Mas é exatamente o mesmo. Isso eu ouvi dele. Ninguém me contou. Eu ouvi. Aquele monte de dinheiro desapareceu. Foi um pouco para cá, um pouco uma alíquota para a saúde. Esse dinheiro teria recuperado o SUS. Porque ele já tinha feito os cálculos, já tinha mostrado que em 20 anos o SUS entraria em colapso. Onde o SUS está funcionando hoje bem? Onde tem o esquema das OS. Nos estados que têm dinheiro. Então, quando eu vi um homem da altura e da envergadura do Dr. Adib Jatene fazer o que fez e depois ter que pedir para sair, você ficou descrente. Porque ele foi traído. Esta é a verdade. Veja, eu não estou falando de um cara qualquer. Então, para mim ficou claro. Para mim ficou claro que CPI é só uma sopa de letrinha, um nome bonito, bacana. Se é que vai ser colocado, a chance disso virar uma grande, enorme pizza é muito grande. Porque, veja, nós vivemos isso e esse dinheiro, ele foi arrecadado. Ele era para a saúde. Havia sido prometido que esse dinheiro ia para a saúde. E na última hora os caras roeram a corda e pegaram o dinheiro. Isso é desabafo? Então, isso eu tô te dizendo, e tô dizendo para quem tá ouvindo, que isto foi feito pelos políticos. E vários caras usaram ideias do Dr. Adib, quando ele saiu, que ele deixou semeada no ministério, para dizerem que eram próprias. E fazerem vários programas que ele tinha proposto. Nunca conheci a história dele. Pois é, tô te contando. Por isso que quando você veio falar CPI, não sei o que, eu falei, eu quero que você volte aqui e diga, você estava errado. Eu adoraria, mas eu te desafio aqui em público, se essa CPI, primeiro, vai sair, e segundo, se ela sair, até onde ela vai chegar. Porque de tudo que eu vi nesses 36 anos de profissão,
Nós temos... Eu não acredito em político com saúde, porque quando eles precisam de saúde, eles usam o nosso dinheiro, que eles não pegam nem do que eles ganham, que já não é pouco, para pagarem o próprio plano. O Senado e a Câmara têm um plano. Tem o próprio plano. Então, veja, não sai nem do bolso do cara. Sai do meu bolso, do seu bolso, dele, dela. Então, mas eles não são homem público. Eles não defendem tanto o SUS. Por que eles não vão no posto de saúde? Por que eles não são atendidos em hospitais do SUS para eles e seus familiares? Na pior das hipóteses, por que eles não pagam do próprio bolso? Porque o que eles ganham não é pouco. Por que eles não pagam o próprio plano de saúde? Nós pagamos o plano de saúde deles. E nem por isso eles defendem a saúde do país. Então, com todo o respeito, vai virar nada. A gente tem duas opções. Não, eu te entendo. Eu quero estar errado. Não é isso. A gente tem duas opções. Eu continuo no Brasil ganhando muito dinheiro às custas de toda a sacanagem que fazem com vocês médicos. Aí eu não preciso fazer nada. E você vai pontualmente defender aqueles que puderem te pagar. Quanto mais injustiça, mais pessoas estarão com você. Aí eu não preciso ajudar ninguém com CPI nem nada, eu posso perder desesperança, eu posso, né? Ou eu posso sair do país. Ir embora e deixar o país. Eu não quero te contaminar, viu? Eu tô só dizendo a minha opinião. Não, mas já contaminou. Já contaminou, eu tô te falando a verdade, desculpa. Não, mas sabe o que dói? É que a gente sabe que é verdade. Agora, milagres acontecem, vamos tentar antes de eu sair do país. Reza bastante, então. Porque a gente já tem. Já que você quer um milagre, reza bastante. A gente precisa pelo menos tentar. Alguma coisa às vezes pode melhorar. Nem que seja, igual você disse, o pacote. Não, se você já acabar com o pacote, eu já tô feliz. Sabe? Isso sim, eu acho que se você conseguir focar numa coisa, porque assim, você achar que vai mudar muita coisa, não vai. Acabar com a auditoria, com o pacote. Se você acabar com o pacote, eu já tô feliz. Com a verticalização, você não vai acabar, porque é mais fácil eles acabarem com você. Mas, de toda maneira... A gente só consegue andar até certo ponto. Não, eu te entendo. Agora, você concorda que, pra mim, deixar tudo do jeito que está é muito melhor financeiramente? Só que não é meu objetivo de vida. Não, olha, eu te entendo. Meu objetivo de vida é simplesmente não ter mais cliente. Eu não preciso, eu posso advogar no divórcio, na área de família, na sucessão. Não, você pode advogar na saúde. Olha, foca numa coisa que você consegue. Se você já conseguir, eu já tirei o chapéu quando eu vi teu currículo, por isso que eu te chamei. Mas se você conseguir isso, eu te chamo de novo aqui. Olha, pra gente tomar uma champanhe junto. Se você acabar com o pacote nesse país, se você tiver a força de fazer isto... Eu já tiro o chapéu pra você. Eu acabo pontualmente, né? Agora, é muito difícil. É uma área muito difícil. Eu tomo um remédio pra acordar, pra ficar feliz, pra dormir. Eu lido com o problema. Aí vem um cara, te chama pra um podcast e aí fala que não vai funcionar a CPI, vai ter que tomar mais remédio pra ficar feliz. Não, e aí? Eu lido com o problema do paciente, do médico, do empresário e com os meus pessoais. É pra ficar doida mesmo, né? Tem um jeito político maravilhoso, é não deixar acontecer nada, nem errado nem certo. O tempo consome. O Brasil tem tanto escândalo que fica tranquila, vai ter um outro que encobre o fato dessa CPI ter virado pizza. Alguém pega o dinheiro do aposentado, outro pega não sei o que. Fica tranquila. Escândalo é o que não falta. Eu te falei, o objetivo maior é sair do país. Entendeu? Porque, veja, você não precisa fazer um negócio assim, sujar as mãos de sangue. Não há necessidade. Apenas não faça nada. Gente, olha que tristeza. Ninguém acredita no nosso país. A gente não acredita, ninguém acredita. É uma tristeza, não é? Então, assim, para as mudanças que a gente está discutindo aqui, que envolvem grandes players com muito dinheiro, porque veja, a gente não está falando de gente que tem pouco dinheiro. Não, são os maiores. Entende? A gente não está falando de gente que não tem poder de fogo.
a gente não está falando aqui de gente que não tem acesso ao STF, que fale lá em cima. Estamos falando de cara que tem munição. Estamos falando de bagrinho. Estamos falando de grandes escritórios jurídicos que defendem as operadoras. Então, não é fácil mexer com interesses financeiros. Nós estamos falando de milhões, para não falar de bilhões. E tem muita gente que quer que a saúde continue como está, porque do jeito que ela está, ela pode não ser interessante para muita gente, mas para um grupo de privilegiados, ela é. O meu filho perguntou para mim assim, mãe, o que você acha de eu fazer medicina? Eu falei, de jeito nenhum. É isso que está acontecendo com o país. Ele pode fazer medicina e não necessariamente exercer aqui. Não. Ó, não, a gente tem cidadania europeia, tudo bem, que faça em Bolonha, em algum outro lugar e vai exercer lá fora. Porque aqui, não. A não ser que você não queira ser cirurgião. No meu caso não tem jeito, porque você viu como eu sou um cara calmo, assim, tal. Eu tenho um gênio cirúrgico, então não tem nem como eu não ser cirurgião. Você imagina eu, psiquiatra, o paciente vai falar, doutor, senta aqui que eu vou atender o senhor. E isso te mata, doutor. O que aconteceu e o que acontece te mata, porque a gente viu que isso foi um puta desabafo. Não, eu tô falando porque eu vivi, veja, eu vi um homem da envergadura do Dr. Adib abrir, olha, o cara tem que ser, é o que eu digo, tem caras bons, tem caras muito bons, e tem caras que vai nascer uma a cada não sei quantos. Um desses caras é o Dr. Adib. Eu ainda brinquei com o filho dele que eu entrevistei, que é um grande amigo, o Fábio Jatan, eu falei, seu pai era um cara geneticamente modificado para cirurgia cardíaca. Porque, veja, ele, num país como o nosso, inventou técnicas que até hoje são aplicadas no mundo, cirurgias que têm o nome dele. Ele viabilizou o Instituto Dante Pazanese, que era um ambulatório e virou um baita potência. Ele construiu, ou ele revitalizou o Hospital do Coração. Então ele é um cara que na saúde pública ele fez acontecer. No Dante depois foi professor titular da USP, dirigindo o INCOR. E na vida privada ele viabilizou o HCOR, ou seja, ele jogou em todas as posições. Não é que ele era bom num negócio só, ele era bom em tudo, na assistência, em tudo. O cara era fora da curva. Ele teve a hombridade de dizer, não, até aqui eu vou. E se vocês não cumprirem comigo, é melhor eu sair. Ele entrou pela porta da frente e ele saiu pela porta da frente, porque ele preferiu ficar com a decência e a honradez dele do que aceitar o que tinha sido feito. Então, o que eu estou te dizendo é um testemunho, porque, coincidentemente, este ministro fazia cirurgia cardíaca, que é a especialidade que eu faço. Então eu tinha muito acesso a ele. Acesso, porque nós víamos em congresso, eu vi palestras dele, entende? Então eu vivi isso, eu vi. E eu vi a luta desse homem para conseguir um novo imposto, para pôr esse dinheiro na saúde pública e recuperar. Tinha municípios do Brasil que fraudavam tanto o SUS que internavam a população inteira 2 vezes por ano. Brincadeira, né? Agora, concorda comigo que ele tentou o que pôde, foi até onde pôde, saiu pela porta da frente porque não se corrompeu? Concordo. Quantos homens como ele nós temos no Brasil? Pouquíssimos. E se depender de nós, a gente vai tentar o que a gente pode. Não, sem dúvida, eu não quero que você deixe de tentar, hein? E se você tentar, no que eu puder ajudar, conte comigo. Mas eu já tô pensando, hein? Apenas eu quero te dizer... Pra Brasília semana que vem, eu não sei se eu vou, mas... Então... Tragar meus filhos, minha casa. Então, assim, eu apenas não tenho essa visão de que a política vá se importar muito com a saúde, porque, veja, eles não sentem na pele o problema da saúde. A gente espera que algum escândalo muito brutal como esse da oncologia exploda e aconteça um disparate, entendeu? Aconteça um disparate. A gente tá com um projeto de lei também. Então, assim, a gente precisa de alguma coisa explodir para acontecer o disparate e a gente conseguir engavetar alguma coisa, tipo, não, pacote e tal, mesmo que você não tivesse CPI, tá? Eu quero 2 pedidos só, se você for
continuar nessa empreitada e eu quero muito que você continue. Agora eu tô pensando, eu juro. Talvez eu vá só semana que vem para Brasil. Eu juro! Eu não quero que você se desanime com isso, mas veja, se você conseguir que todos os convênios... Se você conseguir, você vai ter que ganhar um prêmio Nobel. Eu proponho seu nome na academia. Tiro na cabeça igual a Marielle Franco. Se você conseguir que a gente tenha e todos os convênios que não conseguem pagar o pleno do CBHPM tenha divulgado para seus pacientes, o seu plano paga 25% do CBHPM para o médico fazer esse procedimento aqui. Um ranking, você não entra nos Estados Unidos, você não olha o ranking nos hospitais? Uhum. Você olha o ranking dos hospitais, você vai, olha, eu vou me tratar na Cleveland Clinic, ela está ranqueada assim. Eu vou me tratar na Harvard, ela está ranqueada assim. Não é? Então, o paciente, ele tem acesso à informação. O paciente tem que saber. O meu plano paga 50% do valor do CBHPM. Nem isso você tem. Cada plano tem a sua tabela. Aqui é a farra do boi. Bom, se você conseguir acabar com isso, ou pelo menos melhorar isto, e acabar com o pacote, você já virou VIP para mim. Eu juro que eu já vou assim... Eu falei, gente, depois vocês cortam isso, hein? E se eu não conseguir nada... Nada. E se tiver um problema, pessoal, eu consigo. Bom. Às vezes eu não consigo em Brasília, mas aqui em São Paulo eu consigo. Não, pelo amor de Deus, que eu tô me sentindo incompetente agora. Então, se você conseguir essas duas coisas, você já vai ter mudado muito da saúde desse país. Você já vai ter deixado um legado para os seus netos. O que eu mais contribuí para a saúde desse país, e eu já contribuí, foi começar a falar o que ninguém falava. Sim, eu fui a primeira. Eu vi, você realmente é corajosa. Sinceramente, eu sou a única que fala o que eu falo. Essa é a minha contribuição para a medicina, mais do que defendê-los. Porque eu comecei a expor e eu tô vendo alguns médicos com muita coragem. E palestras foram dadas, são dadas, artigos são escritos. Os vídeos têm 2.000 compartilhamentos. Para mim, isso é muito. Tá. Muito. Dentro dessa jornada, o que mais te alegrou até hoje? Depois que você começou a mexer com saúde, que como você viu é uma sopa de problemas, o que mais te alegrou? Que você olha e fala assim, puxa, aqui eu fiz a diferença. Todas as vitórias que eu tive para os meus clientes médicos. Tá. Eu fiz a diferença na vida de cada um deles. Cada vez que um hospital é impedido de pressionar, de descadastrar, de impedir ele de fazer uma cirurgia. Uhum. Cada vez que um médico lutou pela sua autonomia e ganhou. Eu fiz a diferença na vida deles. Eu não quero fazer a diferença na vida de muita gente. Mas eu fiz diferença na vida deles. E qual foi a sua maior decepção? Abra o seu coração. Você está na frente de um cirurgião cardíaco. Fica tranquilo que se você abrir, depois eu costuro direitinho. Vamos lá. O medo. A covardia. Nossa Senhora. Tanto dos empresários quanto dos médicos. Muito decepcionada. Tanto que esse pessoal tem medo. Meu Deus do céu, eu já falei isso uma vez numa palestra. E eu vou voltar a repetir. Vocês abrem o peito da pessoa. Tira o coração, volta o coração, o negócio bate, volta. Vocês têm um medo de enfrentar um diretor de hospital, uma operadora. Vocês salvam vidas. Vocês fazem o coração voltar a bater, a voltar a andar, mexe no cérebro. Isso é uma covardia. Para falar, essa é a minha autonomia. Cadê esse FM? Vamos todo mundo, cadê o CREMESP? Vamos juntar todo mundo, vamos fazer barulho. Vamos acabar com esse país, com essa corrupção louca aqui na medicina. Todo mundo assim, ó. Covardado, santo Deus. Não é possível. Essa é a minha maior decepção. Com os empresários também. Só que os empresários não são médicos. O que me interessa é médico. Uhum. Gente, a pessoa faz o seu coração voltar a bater. Isso é muito perfeito. Eu costumo dizer que se todo mundo soubesse como é bom operar, ninguém faria outra coisa.
Ainda bem que vocês não sabem. Isso é um homem apaixonado. Eu é um vou homem morrer que morrer apaixonado no Brasil. pela cirurgia cardíaca. Ele vai morrer no Brasil com a corrupção da Vou saúde. continuar operando o coração enquanto eu conseguir andar, enquanto eu conseguir operar, eu vou operar. Quando eu não tiver mais conseguindo operar, eu vou ajudar. Quando eu não tiver mais conseguindo ajudar, eu vou instruir. Quando não é mais nada, eu vou pesquisar. Mas eu quero até o meu último suspiro de vida estar envolvido com a cirurgia cardíaca. E ó, eu tô quase morrendo de infarto com esse tanto de paciente. Mas, me fala uma coisa, e o que tá na fronteira? Aqui, assim, vamos pensar em futuro. Como você vê o futuro da área que você atua, que é a defesa médica, a questão das OPME, o que tá na fronteira? Ó, A inteligência artificial vai te ajudar? não. A inteligência artificial não ajuda a gente na parte de OPME porque a gente não tem literatura a respeito. A única coisa que a gente tem a respeito de OPME relacionada à justiça são jurisprudências, Tá. né? Aí a jurisprudência consegue te ajudar a achar, né? Uma decisão aqui, outra ali. Só que conhecer o sistema e como funciona a relação médico, dispositivo, empresário, hospital. Não, você tem que estar no meio, você tem que estar na prática para poder entender, montar e explicar para o juiz o que está acontecendo, porque senão ele não vai entender não, tá? A área do direito médico, de defesa médica, ela tá gigante. Tá crescendo muito, crescendo muito. Tem muitos especialistas dando curso, defender médico contra paciente. Agora, quando o assunto é hospital, operadora, aí não. Aí nós temos deficiência. Eu já tive inúmeros convites para fazer curso, não sei, só que eu tenho que parar de advogar. Eu vou ter que ficar por conta de fazer curso, ensinar outros advogados. E é muito complexo. Você tem que estar ali no meio, você tem que estar com o médico, você tem que estar com o empresário para você entender a Acho que isso complexidade. se tornou uma especialização dentro do direito. Sim. E eu não conheço quase ninguém que faz. Então, isso é um mercado. É um mercado, mas é um mercado pra gente muito corajosa, porque senão você não entra. Você não passa do primeiro mês. Tá. Você não passa. Você acredita que esse mercado vai crescer no Brasil? Se continuar do jeito que tá, não. Porque os empresários vão falir. Os médicos cada vez mais acovardados. O que cresce no Brasil é paciente processando médico. Isso sim, isso a gente percebe. É por isso que a gente tem esse nicho tão grande de advogados, excelentes advogados, ensinando outros advogados a como defender o médico. Entendi. E temos um nicho maior ainda, que são os advogados especialistas também em direito médico, ensinando para os advogados a como acusar o médico de um erro médico, de um suposto erro médico. Isso é muito maior do que o de defesa. Sim, eu entendo. Muito maior. Então, assim, essa área nunca vai morrer. Nunca. Ainda mais recebendo o que os médicos hoje em dia costumam receber. É bem diferente do que era lá atrás. Sim. Né? A remuneração vai ter cada vez mais erro. E como você vê, militando na área, essa explosão de faculdade de medicina no Brasil? Não, isso é um absurdo. Medicina de direito, isso é uma loucura. Uma completa loucura. Isso é o dinheiro acima de tudo, né? Você monta uma faculdade aqui, forma de qualquer jeito. É bizarro o que está acontecendo. Você forma qualquer um hoje. Você não forma médico, você não forma advogado. Nossa, eu tenho mais conhecimento da parte do direito do que nessa área de faculdades novas que surgiram do que da área de medicina. Para você ter uma noção, só em Belo Horizonte existe mais faculdade de direito do que os Estados Unidos inteiro. Nossa senhora, isso eu não sabia. Isso para mim é novidade. Região metropolitana de Belo Horizonte tem mais faculdade de direito do que os Estados Unidos inteiro. É o que está acontecendo com a medicina. Sim, eu vejo uma explosão de faculdades de medicina e muitas delas sem nenhuma estrutura. Exatamente. Agora, vai ter um exame de proficiência para vocês, igual tem para nós advogados. De que adianta se não para de ter curso? Sim. Quem vai lucrar vão ser os cursinhos para o exame de proficiência de medicina. Então, assim, olha, o Brasil não é amador, não. Para morar aqui, você tem que tomar muito remédio para cada um. Por que você voltou? Por que você já não ficou lá nos Estados Unidos, Paulo?
Não, gente, eu tenho que ir embora. Quantas horas? Olha, eu quero agradecer muito a você. Um papo delicioso. Eu espero não ter te desanimado. Só um pouco. Eu fiquei extremamente feliz de poder te entrevistar, de poder termos tido esse papo. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte com a sua experiência relacionada à saúde suplementar. Para quem está nos ouvindo, que conselho Cristiane Marco Antônio deixa após esse nosso papo para quem está nos ouvindo agora e assistiu esse programa? Os ouvintes que não são médicos, para os que não são médicos, questione o seu médico. Se aquela cirurgia, se aquele procedimento, se aquele material é o mais adequado para ele. Se não for, judicialize. Judicialize. Judicialize, porque é um direito seu. E o médico, eu acho que a coisa mais importante que eu tenho para falar para todos os médicos hoje é que você tem total direito de informar o seu paciente que ele está sofrendo um abuso da operadora. Você pode. Não há absolutamente nenhuma regra que te proíba de explicar para o seu paciente que o que está acontecendo com ele é um abuso, que aquele procedimento tem que ser assim, o material tem que ser aquele, e que ele tem todos os direitos de procurar o Poder Judiciário. Se ele não tiver condições de pagar, que vá para a Defensoria Pública. Então, se o médico que tem uma capacidade maior, ao meu ver, em relação a muitos e muitos pacientes, a maioria, conseguir explicar para o paciente dele que o que está acontecendo com ele é um abuso e ele tem o direito de ter o melhor tratamento e o melhor material, a gente já avançou bastante. Só que muitos médicos sequer falam porque tem medo, não sabe que se pode falar, se não pode. Pode falar. O médico ele tem um dever com a vida, né? Com a saúde. E quando você informa esse paciente, é exatamente isso. Você está mantendo o seu dever, você está mantendo o seu juramento de Hipócrates. E isso, cada passo, um passo de cada vez. E o mais importante, eu sou da área do direito, então eu tenho que falar, procura o judiciário. Essa é a minha mensagem. Estivemos aqui com Cristiane Marco Antônio num papo sensacional sobre saúde suplementar ao PME. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Esse programa é para você. Saúde em Pauta te espera. É o nosso encontro semanal com a saúde.